Irmãos, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre as respostas do apóstolo Paulo ao questionamento da igreja de Corinto, nós vamos entrar no capítulo 8 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 8, que ele vai tratar acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Primeira Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? Podemos ler? Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se não comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Amém? Ó Deus, estamos diante da Tua palavra e queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo traga um entendimento, que o Teu Espírito Santo guie, ó Pai, que o Espírito Santo controle, que não seja mais eu, mas seja o Senhor, ó Pai, a conduzir esta palavra, porque a palavra é Tua, Pai, pertence ao Senhor. Nos esclarece, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos? Como eu disse, Coríntios é uma série de respostas do apóstolo Paulo às questões que a igreja, os cristãos de Coríntios tinham, algumas dúvidas. Então, o apóstolo Paulo enviou essa carta respondendo, explicando, tentando fazer com que aqueles irmãos entendessem o que ele queria. Então, para que a gente entenda o que Paulo vai explicar nessa carta, é preciso que a gente entre num pequeno contexto. Corinto era uma cidade grega, uma cidade portuária, uma cidade que tinha 2 portos muito grandes. Um era comercial e naval, e o outro porto recebiam pessoas e saíam pessoas. Então circulavam muitas pessoas em Corinto. E com isso ela se tornou uma cidade politeísta. O que é isso? Muitas pessoas que chegavam traziam as suas culturas e traziam os seus próprios deuses. E assim também os que saíam levavam a sua cultura e também levavam os seus deuses. E essa cidade de Corinto, ela tinha aproximadamente 15 templos específicos para deuses gregos. Haviam centenas de templos, mas tinham 15 os principais deuses gregos. E esses templos, de tempos em tempos, havia festas e as pessoas levavam esses sacrifícios para o templo. Então é aqui que começa a dúvida e a dificuldade
dos cristãos convertidos da cidade de Corinto. Porque quando o povo levava esse sacrifício para o templo, quando terminava, o que se fazia com aquela carne? O que se fazia com aquela carne que era sacrificada aos ídolos? Uma parte, o dono do sacrifício ficava. A outra parte, o sacerdote que fazia o sacrifício ficava. E a outra parte abastecia o comércio da cidade. Então, os cristãos de Corinto iam comprar a carne onde? Nesse mercado, e compravam essas carnes que vinham dos sacrifícios. E também tinham alguns irmãos cristãos de Corinto que de vez em quando iam ao templo e comiam dessas carnes no templo dos deuses. Então os cristãos convertidos de Corinto ficavam assim: e agora? A gente pode comer? Não pode comer? O que a gente vai fazer? Como que a gente faz? Chama o apóstolo Paulo, ele vai resolver. Manda a carta para ele que ele vai responder a nossa dúvida. Amém? Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai começar a explicar se pode ou não pode. Só que quando todos pensam que o apóstolo Paulo vai começar a responder se pode ou não pode, o apóstolo Paulo começa, versículo 1, 2 e 3, se você puder acompanhar comigo, diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Quando todos pensam que o apóstolo Paulo vai começar a responder as questões se pode ou não pode comer a carne, o apóstolo Paulo vai em 2 pontos. Ele começa falando de 2 pontos específicos: conhecimento e amor. O conhecimento sem o amor, ele incha. O conhecimento sem você usar o amor junto com o conhecimento, você está só se enchendo, a pessoa só se incha. A sabedoria é vã. Então o apóstolo Paulo começa a tocar nesse ponto sobre o conhecimento, porque vai precisar esclarecer algumas coisas para o povo. E o povo vai ter que entender que existem pessoas que têm conhecimento e sabem o que estão fazendo. E existem cristãos que não têm tal conhecimento, que não entendem o que o cristão que tem conhecimento está fazendo. Então o apóstolo Paulo começa a tocar nesses 2 pontos: conhecimento e amor. Irmãos, o que mais tem prejudicado a igreja de Cristo nos últimos tempos são pessoas disputando quem conhece mais, quem é mais chegado de Deus, quem tem mais intimidade com Deus. Você não precisa pesquisar muito. Se você começar a mexer no seu celular na internet, você vai ver pastor confrontando pastor, ideias e pensamentos diferentes. Então o apóstolo Paulo está dizendo que se o seu conhecimento ele não for usado com amor, você está só se enchendo. E quantas vezes a gente viu pessoas que sabem muito destruírem ou acabar com pessoas que sabem menos, porque não sabem usar, não sabem edificar, não sabem corrigir em amor. Um exemplo: a maior dificuldade para um líder de louvor é você corrigir com amor, para que aquele membro da sua equipe, ele não saia da igreja porque ficou chateado com uma correção. E você precisa ter conhecimento e amor. É isso que as pessoas não estão sabendo usar nos dias de hoje. Muitas pessoas sabem muito, mas na hora de ajudar o irmão, ele não sabe. Ele tropeça, ele atropela, ele passa por cima. É um conhecimento vão, um conhecimento sem amor. Sabe muito para ele, mas não sabe usar aquilo para ensinar os outros. E o apóstolo Paulo, ele começa falando de conhecimento e amor porque o assunto não é muito fácil de ser digerido, não é muito fácil de ser explicado. Então a pessoa vai ter que ter o conhecimento, mas ela vai ter que aplicar o amor. Ela vai ter que usar o conhecimento dela e unir em amor, para que os outros entendam o que está acontecendo. E outra coisa muito importante que o apóstolo Paulo começa dizendo: nós nunca saberemos tudo de Deus. Irmãos, nós nunca, não está na nossa alçada. Deus não deu isso para nós. Deus não revelou todos os mistérios dele para nós. Então,
nós precisamos entender que nem tudo nós vamos saber. O que acontece muito com um seminarista, com quem faz teologia, ele sai de lá acelerado, ele sai 200 por hora, ele quer chegar no culto, se o pastor pregar, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Ele quer conferir tudo que o pastor está falando, ele quer conferir tudo que está acontecendo. E se ele não controlar o conhecimento que ele está adquirindo, isso vai ser vão. Muitos anos atrás, a gente ouvia em muitas igrejas, eu tenho certeza que aqui a gente não ouvia. As pessoas falavam assim, cuidado, hein, a letra mata. Cuidado, não estuda muito que você vai afastar do Espírito Santo. Cuidado, quanto mais você estuda, menos de Deus você tem. Eu ouvia muito isso antigamente, agora a gente não ouve mais. Irmãos, o conhecimento ele só vai ser ruim, ele só vai te trazer mal se você não usá-lo com amor. Uma das coisas que eu tenho mais buscado, e eu tenho dificuldade nisso, é saber expressar, saber falar, saber conversar. Algumas vezes eu estou tentando explicar e a pessoa está achando que eu estou corrigindo. Eu tenho que mudar isso em mim. E eu tenho tentado. Porque, irmãos, nenhum conhecimento é maior do que o amor. Nenhum conhecimento é maior do que o amor. Porque o apóstolo Paulo está dizendo isso, porque agora nós vamos entrar no assunto principal da carta. A comida sacrificada a ídolos. Versículo 4, 5 e 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, que só existe um Deus, pois o mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai. Irmãos, os ídolos que nós vemos por aí, ou os ídolos que o apóstolo Paulo tinha que enfrentar naquela época, não eram, não são e nunca vão ser maiores do que Deus. Vou repetir. Os deuses, os ídolos da época do apóstolo Paulo, os ídolos e os deuses da nossa época, e os que vierem pela frente, nunca serão iguais ao nosso Deus. Porque os deuses não criaram nada. Os ídolos não criaram nada. Tudo vem de Deus. Tudo pertence a Deus. Eu e você somos de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. E os cristãos de Corinto, alguns tinham essa certeza, que tudo vinha de Deus. Cristãos maduros sabem o Deus que servem. Irmãos, quantas vezes a gente ouve irmãos falando assim, nossa, o inimigo entrou lá em casa, fez uma arruaça. O inimigo entrou na minha família, fez... Irmãos, quem governa e quem comanda a nossa casa é Deus. O inimigo não tem nada dentro da nossa casa. Ele não pode ter nada dentro da nossa casa. Ele não pode ter nada na nossa vida. Tudo que temos é de Deus. Ele só vai se apoderar, ele só vai tomar conta daquilo que você der legalidade a ele. Irmãos, quantas pessoas dentro das igrejas achando ou dando poder ao diabo? Irmão, você não sabe como que está a minha vida. O diabo entrou lá na minha casa. Peraí, meu irmão, a sua casa é de quem? É dele ou é de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ó, os deuses não têm nada. Que sacrifício é esse que foi dado a eles? Eles não têm nada. Eles não são nada. Enquanto alguns cristãos maduros entendiam e tinham essa certeza, haviam aqueles que eram mais fracos na fé, aqueles que qualquer coisa, eles entravam em dúvida, qualquer coisa, eles tinham medo de fazer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Desde o momento que você aceitou a Cristo,
desde o momento que você aceitou o sacrifício, que Ele te aceitou do jeito que você é livre. Nós somos livres. Nós somos livres, não tem nada que nos aprisiona. Então, por que que nós ainda hoje estamos presos em coisas que não são de Deus? Irmãos, é a maior dificuldade para alguns entender quem é o Deus que eles servem. Sabe por quê? Eles usam Deus só como válvula de escape. É só no momento da angústia, é só no momento da aflição. Quando a angústia passa, a aflição acaba, eles esquecem de Deus. Deus está conosco o tempo todo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, eu não sei por que vocês estão dando tanto crédito aos deuses, ao sacrifício feito a eles. Eles não têm nada. Nada é deles, nada é para eles. Existe um só Deus, o nosso Pai. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo está dizendo que tudo vem dele, e tudo é para ele, e tudo é para glorificar o nome dele. O diabo, o inimigo, os ídolos não têm nada. Entenda isso, meu irmão. Já aconteceu, já vi pessoas que o carro dá um problema, sabe? Naquela hora que ele não pode dar o problema, e ele dá o problema. Aí a pessoa já começa, é o inimigo, é o diabo. O seu carro é de quem? O carro é de quem? Se o carro é seu carro é de Deus, problema o carro vai dar. O carro não é eterno, as peças desgastam, precisa trocar. As pessoas perdem a sua bênção, perdem a sua posição de cristão por coisas poucas, por pequenos detalhes. Começam a dar credibilidade, começam a dar poder ao diabo que ele não tem. Quem dá poder ao diabo são as pessoas, ele não tem. Ele nem sabe o que você pensa. Ele não tem esse poder de saber o que você pensa. Ele só sabe aquilo que você fala, aquilo que você expressa, aquilo que você declara. Então, meus irmãos, se seu carro der problema, ele é um carro abençoado. Ele é um carro para a glória de Deus. Vai lá e arruma. Quantas pessoas jogam fora aquilo que Deus deu? Deus deu uma bênção, depois fala, nossa, isso aí, o diabo botou a mão, peraí. Irmãos, levanta sua mão assim. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. O diabo não tem nada que é nosso. Tudo nosso é de Deus. É isso. É essa convicção que nós estamos precisando ter. É ter a convicção que a gente entra por essas portas. Deus está presente. Não podemos entrar como se estivesse entrando num clube, em qualquer lugar. Irmãos, é muito triste quando a pessoa entra, a glória de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, ela sai da mesma forma que ela entrou. Deus está conosco. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, olha, os ídolos não têm nada. Eles não têm nada, tudo foi criado para a glória de Deus. Versículo 7, 8 e 9. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Contudo, algumas pessoas na igreja ainda não entenderam isso, o Deus que ela serve. Contudo, ainda existem pessoas fracas na fé que ainda estão engatinhando e não compreendem o Deus que ela serve. Contudo, ainda existem pessoas que têm dúvida do Deus que serve e são atacadas de vez em quando. Contudo, existem pessoas que nós precisamos ajudar a caminhar na fé. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com ídolos, comem esse alimento como se fosse sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês
não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Nós, cristãos maduros, que temos conhecimento do Deus que nós servimos, não precisamos confrontar, ou melhor, não precisamos atrapalhar aqueles que têm dificuldade. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós temos liberdade em Deus. Nós somos livres em Deus. Mas a minha liberdade, ela não pode ser usada para ser pedra de tropeço para outro irmão. Veja bem, eu vou explicar. Quando eu me converti, eu jogava bola todo final de semana, todo sábado. E logo depois do futebol tinha um churrasquinho, aquela coisa de... E quando eu me converti, eu achei que eu poderia continuar no futebol. E logo depois do futebol, a turma tomava cerveja e eu tomava uma Coca-Cola. Eu achava que estava legal. Só que as pessoas da igreja que passavam, que eu estava caminhando devagarinho na igreja, as pessoas da igreja que passavam, os mais experientes, entendiam que eu estava no momento de lazer e entendiam que eu estava bebendo uma Coca-Cola. Mas os mais fraquinhos, aqueles que só apontam, aqueles que não ajudam, mas só apontam, e o irmão não vai aguentar. Pelo jeito, esse irmão não vai longe. Pelo jeito, esse irmão, daqui a pouco ele volta. Então, o que eu decidi fazer? Abandonei o futebol. Se aquilo estava sendo o motivo das pessoas não aceitarem a minha conversão, porque não era Deus que estava rejeitando a minha conversão, eram as pessoas que não estavam aceitando a minha conversão. Então, eu decidi parar com o futebol. Isso é um conhecimento sendo usado para não ser pedra de tropeço para os outros. Porque aquelas pessoas que me viam, que tinham uma mente fraca, que ainda não tinham sua fé estabelecidas, começavam a apontar, e elas estavam trazendo problemas para a vida delas mesmas, porque Deus já tinha um propósito na minha vida. O plano de Deus para a minha vida, Ele já tinha traçado há muito tempo, e eu que dormi no ponto. Então, quando eu despertei para isso, e Deus me chamou, e Deus foi me levando, muitas pessoas não aceitaram, irmãos. Porque é difícil para a gente, como é crente, quando está muito tempo na igreja, quando Deus coloca uma pessoa que a gente sabe que bebeu a vida toda, quando Deus coloca aquela pessoa no mesmo banco que a gente. Tem gente que não aceita. Como pode ouvir esse sujeito aí, no bar ontem, tomando todas, como que ele está na igreja hoje? Porque a vida do recém-convertido, a pessoa, é assim. Ela quer ir para a igreja, mas no sábado ela acha que ela pode tomar a cervejinha dela, e no domingo ela vai para a igreja, porque ela está começando a entender. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja que não querem essas pessoas dentro da igreja. Se eu fosse levar em consideração as pessoas da igreja que eu fui, eu não era cristão, eu não era crente hoje, porque ninguém me queria lá. Sabe quando você chega num culto, que você senta lá no último banco, que parece que você está com... Você senta, levanta 3 da frente, 3 de trás, 3 do lado, e quando você olha, você está sozinho na fileira de 3 bancos. Era assim. Era assim que acontecia. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? O nosso conhecimento, a nossa liberdade em Deus, porque nós somos livres, nós declaramos que somos livres, mas a minha liberdade, ela não pode ofender o meu irmão. A minha liberdade, ela não pode ser usada para pedra de tropeço do meu irmão. O que eu quero dizer com isso? O meu conhecimento, aquilo que eu sei, não pode ser usado para tirar pessoas da igreja. O meu conhecimento e a liberdade que eu tenho em Deus não pode ser usado para tirar as pessoas da presença de Deus. É simples assim. E que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, por mais que vocês tenham compreensão do que vocês estão comendo, por mais que vocês entendam o que está acontecendo, existem pessoas que são fracas. E elas vão olhar para você e vão querer fazer a mesma coisa com você, e elas vão se contaminar. Elas vão se contaminar porque elas não têm entendimento e elas não têm experiência, não têm conhecimento suficiente. Ela vai achar que você está fazendo, eu também posso, só que você tem o seu propósito com Deus. E a pessoa vai querer embarcar na sua.
Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Só abrindo um parênteses. Muito cuidado. Porque eu conheci um missionário que ele falava para mim assim: 2 anos você vai comigo para a África. Eu não quero. 2 anos você vai comigo para a África. Porque nós vamos trabalhar juntos, eu vou fazer você missionário. Irmãos, quem faz o seu missionário é Deus. Deus sabe qual é o seu chamado. Deus sabe qual é o propósito que tem para você. Então eu vou embarcar para a África no chamado dele, missionário. E o meu? Qual que é? Aí eu vou embarcar no chamado dele, ele foi chamado para missionário e eu vou atrás dele junto para a África. Irmão, não é assim que funciona. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Você tem que perguntar para ele qual que é o seu. Você pode até se espelhar em alguém, mas você não tem o mesmo chamado que a pessoa que está do seu lado. Pedro, você não tem o mesmo chamado que o presbítero Eliézer. Pergunta para Deus qual que é o seu. Vai ser do mesmo nível, vai ser do mesmo tamanho, mas é o seu. Quanto antes a gente entender isso, meus irmãos, mais de Deus nós teremos. Cuidado para você não induzir. Eu estou dizendo você de uma forma geral, não estou dizendo os membros da igreja. Mas cuidado para você não induzir pessoas ao erro, porque o seu chamado é o seu chamado. É específico para você. E Deus tem uma forma de tratar conosco específica para cada um. Deus não pega um pacotão, vamos tratar esse pacotão numa coisa só, não. É tete a tete, é individual, é você e ele, no íntimo, no secreto. O chamado universal da igreja é ir de pregar o evangelho, mas cada um de nós tem um chamado específico na obra dele. Então, cuidado. Cuidado que você pode estar achando que está ajudando e você está atrapalhando. Porque o que mais nós queremos é ver as pessoas crescer. E é normal, e é natural você querer ver a pessoa crescer. Teve irmão que cismou que eu devia tocar violão, eu não consigo nem abrir uma mão desse tamanho, não consigo nem fazer uma nota. Não, você vai tocar violão no ministério. Eu vou, não, irmão, não é assim. Olha, a sua mão dá, tá, a mão pode dar, mas você não tem coordenação, não tem melodia, não tem nada. E aí, como é que faz? É o tamanho da mão que importa para tocar violão? Nunca vi isso. Então, irmãos, cada um no seu chamado, cada um naquilo que Deus te deu. Versículo 10. Versículo 10 e 11. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Eu vou repetir. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem, edificando os mais fracos na fé. Eu coloquei ali. Mateus 15. Eu não coloquei ali, eu só pensei em colocar. Eu estava no outro. Agora já era. Conhecimento para edificar. O conhecimento não induz ninguém ao erro. Irmão, o conhecimento, o saber, as suas experiências com Deus, o seu tratar com Deus, o seu mover com Deus, a sua intimidade com Deus, não induz ninguém ao erro. O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você tem entendimento, você tem conhecimento. Eu sei que você vai lá no templo comer uma carne e isso não vai afetar a sua fé, isso não vai afetar quem você é. Mas pensa naquele irmãozinho que é mente fraca, que está vendo você sentado lá e vai achar que ele também tem condição de ir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E olha, presta atenção, esse da mente fraca, Cristo morreu por ele também. Sabe, irmãos, nós temos um costume, aqui eu sei que não tem, mas tem alguns lugares que as pessoas têm o costume de medir conhecimento dentro da igreja, sabe? Quem sabe mais
quem sabe menos, quem não sabe nada. E nós esquecemos que quem dá sabedoria é Deus. Quem dá o conhecimento é Deus. Quem conduz as coisas da igreja é Deus. Então, irmãos, se o meu conhecimento está sendo usado de forma errada, está induzindo pessoas a errar, o meu conhecimento é vão. Ele não vale nada, ele não é de nada. E algumas pessoas, cristãos de Corinto, maduros, inteligentes, conhecedores do Deus que eles serviam, sentavam no templo, comiam da carne e saíam de barriguinha cheia sem ser afetado. Só que algumas pessoas de mente fraca viam aquelas pessoas lá e falavam assim, ué, como que pode? Como que pode um crente estar lá? Como que pode ele participar daquilo lá? Como que pode ele estar naquilo lá? Eu também vou. E aí, essas pessoas abandonam o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez por ela. Então, o que eu e você, nós temos que cuidar é que nós não joguemos ninguém para fora da igreja. Não é o nosso papel, não é a nossa função. Se o nosso conhecimento, se aquilo que nós temos e nós sabemos está sendo usado de forma errada, é melhor abrir mão deste conhecimento para que as pessoas fiquem. Para que as pessoas permaneçam. Irmãos, nós temos que cuidar daquele por quem Cristo morreu. Conhecimento mais amor é igual a edificação do corpo. Conhecimento mais amor é igual a edificação do corpo. O que isso quer dizer? Irmãos, algumas vezes, e não muitas, senão poucas vezes, as pessoas mandam mensagem para mim. William, eu estava lendo um texto aqui e eu queria entender o que ele quer dizer. Me explica aí o que é. Eu não sou bobo, eu vou estudar, eu vou ler, vou pesquisar e depois vou responder. Só que esse conhecimento, esse abrir esse conhecimento, ele precisa ser ensinado e passado com cuidado e com amor. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço muita gente que manja, que entende, que conhece a Bíblia, que é conhecedor da palavra, que entende os mistérios de Deus, mas na hora que ele vai passar para o outro, ele atropela, ele passa por cima, o outro fica perdido, e aquilo que era para edificar, ele destrói uma vida. Aquilo que é para edificar, ele destrói uma vida. Irmãos, se você não souber explicar, se você não tem entendimento daquilo que a pessoa perguntou, meu irmão, eu vou pesquisar e vou te ajudar. Mas não fale daquilo que você não conhece. Sabe por quê, meus irmãos? Eu já vi um monte de gente ensinar coisas de versículo bíblico, que quando você para olhar, não, peraí, não é isso que quer dizer, mas ele já passou para o outro já levou adiante, e quando vai ver, essa pessoa nem na igreja está mais. Porque não entendeu e não compreendeu o que Deus quis dizer. O que mais nós temos visto são pessoas deturpando, mudando aquilo que Deus quer dizer pelo seu bel prazer. O conhecimento mais o amor, ele traz edificação. O que o apóstolo Paulo está dizendo, para aquele que tem mais conhecimento, tenha zelo por aquele que não tem. Cuidado, cuide dele, trate dele, ensine a ele, mostra para ele, eduque a ele, discipule ele, mostra para ele como que é, mas com amor, mas com dedicação, com zelo, sem soberba. Meus irmãos, quantas pessoas soberbas nós temos visto por aí, dominadores da palavra, dominadores teólogos que mudam aquilo que Deus está dizendo, que querem ensinar aquilo que Deus não está falando. E com isso, jogam muitas pessoas para fora da igreja. O que eu quero dizer para você nessa noite, busque
Busque o conhecimento, medite na palavra, peça de Deus, compre 1, 2, 3 Bíblias, 4 versões diferentes, compre livros teológicos, compre livros de toda forma, aprenda para que quando você ensinar, você ensine da forma correta, conforme Deus quer. Irmãos, o conhecimento nunca fez mal e nunca vai fazer mal. O conhecimento, o saber, o estudar e entender Deus nunca fez mal e nunca vai fazer mal. O que atrapalha é quando a gente não faz isso com amor, quando a gente não faz isso com zelo, quando a gente usa de soberba com os outros, quando a gente acha que sabe mais do que os outros. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é isso que ele está ensinando. E eu estou caminhando para terminar com o versículo que diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Versículo 12 e 13. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Só é pecado comer quando Cristo não é exaltado. Só é pecado falar quando não é para glorificar o nome de Deus. Só é pecado fazer quando Deus não é exaltado. Só é pecado agir quando Deus não é glorificado. Só é pecado ouvir quando o nome de Deus não é exaltado. O que importa não é comer, o que importa é o agir, se aquilo é conforme a vontade de Deus. O apóstolo Paulo está falando de comer, só é pecado comer, porque ele está falando de comida. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que desagrada a Deus não pode fazer parte da nossa vida. Se o nosso falar está afetando a Deus, feche a sua boca. Se aquilo que você está tocando não glorifica o nome de Deus, tire a sua mão. Se aquilo que você está vendo não glorifica o nome de Deus, feche os teus olhos. Só é pecado se não é para exaltar e glorificar o nome de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O comer, o problema ali de comer é porque aquilo não estava glorificando o nome de Deus. Estava sendo usado como pedra de tropeço, trazendo dificuldade à igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que os ídolos não têm nada. Ó, se você comer ou não comer, não vai mudar nada. Só que o seu comer não está exaltando o nome de Deus, porque tem pessoas sendo prejudicadas por isso. Não escandalize, abra mão do seu conhecimento, abra mão da sua liberdade cristã, mas não seja pedra de tropeço, não escandalize o seu irmão. Irmão, escandalizar o irmão que está do seu lado, você pode fazer isso de diversas formas. Mas ajudar a levantar é complicado. Botar para fora é muito fácil. Desfazer das pessoas é muito fácil. Mas levantar alguém do chão, levantar alguém e dar a mão a ele vai te custar muito. Então, abra a mão da sua liberdade cristã, da sua mente, se aquilo for prejudicar alguém, se aquilo for afetar alguém, e se aquilo for desfazer de alguém, não queira ter razão. Tem gente que briga para ter razão o tempo todo. Tem gente que briga para ter razão o tempo todo, sem saber quem está ferindo, sem saber quem está machucando. Não queira ter razão o tempo todo. Queira glorificar o nome de Deus o tempo todo. Se você tiver com a razão, e a sua razão está glorificando o nome de Deus, amém. Mas se a sua razão, ela vai trazer feridas, ela vai trazer amarguras, ela vai trazer dificuldade para o seu irmão, não faça. Zele, nós precisamos cuidar mais uns dos outros. Nós precisamos zelar mais uns dos outros. Nós precisamos cuidar mais uns dos outros. Se eu sei que algo que eu vou fazer vai machucar o Felipe, eu não vou fazer. Eu
posso estar cheio da minha razão, mas se vai machucar o meu irmão, não faça. Quando você digitar aquela mensagem, bem educada, bem respondona, se ela vai machucar o seu irmão, apague. Não envie. Nós somos chamados para trazer a paz, para levar a paz, não para trazer a confusão. O apóstolo Paulo está dizendo: se aquilo que eu faço leva o meu irmão a pecar, nunca mais eu vou fazer. Nós precisamos olhar mais uns para os outros. Eu ainda estou na fase de conhecer alguns irmãos. Nós ainda não conhecemos todos. Mas nós temos zelo no tratar e no falar. Eu acho que isso não depende de você ter amizade ou não. Respeito e consideração você tem com todos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Use o seu conhecimento para glorificar o nome de Deus. Use a sua liberdade cristã para fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Use a liberdade que Ele te deu para glorificar o nome dEle. Se você é liberto de algumas situações, se você já passou por alguns pecados e você foi liberto dele, você diz: eu sou livre, Deus está comigo. Use isso para edificar a vida do seu irmão. Use isso para levantar a vida do seu irmão. Se você foi sarado, se você foi curado por Deus, use isso para levantar o seu irmão. Não use isso como afronta. Eu fui curado porque eu sirvo a Deus. Eu fui curado porque eu sou amado de Deus. Não, use isso para glorificar a vida do seu irmão. Meu irmão, o que eu passei você pode passar, mas Deus está com você. Assim como Ele esteve comigo, Ele estará com você. Use a sua vida para exaltar o nome do Senhor e para ajudar aquele que está do seu lado. Irmãos, precisamos andar mais juntos. A igreja que caminha junto, ela precisa estar mais junto. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Eu quero ser uma bênção. Só vai valer a pena se a gente estiver junto. Só vai valer a pena se nós formos um.
Só vai valer a pena se o amor prevalecer entre nós. Vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Ó Deus, queremos dizer a Ti nessa noite que só vai valer a pena se estivermos juntos. O nosso conhecimento é vão se o Senhor não estiver conosco. O nosso conhecimento é vão se não tiver o amor para segurar na mão daquele que tem dificuldade para caminhar. Só vai valer a pena se estivermos todos no caminho, não tiver ninguém sentado à beirada dele. Que possamos levantar aquele que está sentado à beira do caminho, dizendo: vem, vem, continua comigo na caminhada. Só vai valer a pena se todos estiverem no mesmo propósito. O conhecimento tem que ser para edificar, o conhecimento tem que ser para levantar, o conhecimento tem que ser para ensinar, o conhecimento não pode ser para derrubar. Que nós possamos estender a mão àquele que está à beira do caminho, aquele que ainda não tem a convicção do Deus que ele serve, aquele que ainda não entendeu que o Deus Todo-Poderoso não abriu mão dele. Ei, meu irmão, minha irmã, o Deus Todo-Poderoso não abriu mão de você. Você faz parte desta caminhada, você faz parte deste corpo. O nosso conhecimento é vão. O que importa é o amor que o Senhor tem por nós. O que importa é o amor que temos uns pelos outros. Que o Teu nome seja sempre glorificado, Senhor. Que o Teu nome seja sempre exaltado no nosso meio. Porque vale mais a Tua presença do que o nosso saber. O Senhor sabe mais. O Senhor conhece tudo. O Senhor está no controle de tudo. E muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos chamar a atenção a andarmos juntos, como Teu povo, um ajudando ao outro. Aleluia. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado por essa palavra tão abençoada. E para vivermos tudo isso que foi pregado pelo William, só se estivermos cheios do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio de Deus, mais vazio de nós mesmos nós estaremos. Amém? Eu acho que não tem um jeito melhor de terminarmos esse culto nessa noite se orarmos aqui dando as mãos, como fazemos. Amém? Vamos então fechar nossa roda aqui.